Acho que a palavra que resume tudo que nós conseguimos detectar e constar depois nesse relatório, nesses 16 dias de trabalho, talvez seja a palavra desmonte. O Ministério da Cidadania, ele é cidadania apenas no nome. Aliás, eu diria até que nem no nome, ele mais deveria se chamar Ministério do Auxílio Brasil, porque praticamente o orçamento e a vontade política se resumiu a garantir o direito ao alimento, que não é pouca coisa, a gente sabe, é um direito sagrado e constitucional das famílias. Nós entramos para o mapa da fome. Mas todo o resto das políticas públicas, das políticas de assistência e desenvolvimento social ficaram perdidas por duas razões. Nós tivemos um corte quase que geral de 96% do orçamento das ações do Ministério da Cidadania, que vai de cisternas, água, inclusão produtiva, abarca a qualificação da mão de obra, quilombos, aldeias, cestas básicas em situação de calamidade e tudo mais, atendimento dos CRAS, dos municípios, e também presenciamos a total falta de vontade política para garantir ao brasileiro a verdadeira cidadania, que é a emancipação. Dar o pão, mas qualificar, gerar emprego e renda. Então, essa parte de geração de emprego e renda, ela está absolutamente esquecida pelo Ministério. Tá? Eu não vou entrar em detalhes se são 2 anos ou 4 anos, nem vou entrar em detalhes se serão 179 ou 150 milhões. O que eu posso dizer pelo levantamento geral, que hoje nós não temos teto para minimamente garantir o Ministério da Cidadania. O que significa isso em valores? É aí que eu quero chegar. Significa 70 bi que nós precisamos extra-teto para o aumento do Auxílio Brasil para R$600 mais 150 por criança, mais 2 bi para o Auxílio Gás, mais 2 bi e 600 por baixo, sem nenhum reajuste, para minimamente o SUAS funcionar, atendendo 7 mil unidades nos municípios, mais eu vou generalizar, entre 8 mil CRAS, além dos 3 mil CREAS, e cisternas nós precisamos de meio bi. Então, se nós somarmos tudo isso, nós estamos falando em 78 a 80 bi de extra-teto só para minimamente funcionar a assistência social e o desenvolvimento social para todas as famílias brasileiras. É uma alegria muito grande poder estar aqui ao lado da Tereza e da Márcia. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo de transição. Dizer que a mim foi dada a palavra inicial, eu vou ser muito breve e econômica nas palavras, até vou ticar aqui item por item do que eu tenho para dizer, para ficar dentro dos 5 minutos. Dizer que nós somos 8 coordenadores, não há hierarquia dentro desse grupo, e somos, de uma forma democrática e paritária, 4 homens e 4 mulheres. Os homens, de forma cavalheira, entenderam que seria melhor as mulheres se pronunciar em nome do grupo, e nós agradecemos, portanto, os demais membros do sexo masculino do nosso grupo de trabalho. Quero dizer que o nosso relatório tem uma particularidade. A nós foi delegado a missão de fazer um diagnóstico, alertas, aquilo que estava acontecendo, o raio-x, a fotografia do que é hoje o Ministério da Cidadania, né? E nós tivemos a grata surpresa de ter cada item do relatório 100% aprovado por cada coordenador e colaborador. Ou seja, não teve nenhum momento, né, Tereza e Márcia, que nós levamos a voto um item para colocar dentro do relatório, o que significa que há uma unanimidade em tudo aquilo que está no sucinto relatório que foi apresentado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a única coisa repetitiva que vocês vão ouvir aqui é a palavra desmonte. Na minha percepção, na percepção de Márcia, de Tereza e do grupo, houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. A começar pelo raio-x do que é. O Ministério da Cidadania hoje no Brasil é apenas cidadania no nome. Mas, de fato, cidadania passou longe, porque a cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento, ter direito a emprego e renda. E hoje, praticamente, quase todo o orçamento do Ministério, ele está única e exclusivamente voltado para o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Todas as políticas públicas relacionadas a emprego, renda, a emancipação, a qualificação, a inclusão produtiva, seja na zona rural, seja no urbano, a toda essa parte que Márcia vai falar e Tereza, de cisternas, de cestas e de alimentos nos períodos, por exemplo, de calamidade pública, também todas essas políticas públicas, elas ficaram no segundo plano por duas razões, e são os 2
pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro, orçamentário, e o problema, e o segundo, por falta total de vontade política deste governo. Então, já indo aqui do meio para o final da minha fala, na questão orçamentária, a grosso modo, houve um corte de algo em torno de 96% do orçamento do Ministério da Cidadania, que eu, repetindo, de cidadania só tem o nome, mas poderia ser chamado de Ministério do Auxílio Brasil, ponto. Não há nenhum demérito nisso, é fundamental, é muito importante essa política pública, mas não é a cara, né, do governo, do futuro governo do presidente Lula, que entende, obviamente, que cidadania engloba muito mais do que alimento, né, o direito de ir e vir, o direito a emprego, a renda, a lazer, a vestuário, a educação, a saúde e tudo mais. Em relação ao orçamento, eu queria fazer uma observação, eu sei que vai ter perguntas da PEC, então nós vamos deixar para um segundo momento, mas eu acho que é importante dizer, e aí esse é o ponto principal da minha fala. Nós precisamos de 70 bilhões de recursos extras para manter os R$600 mais R$150 por criança. Mas aqui nós temos que incluir mais 2 bi do auxílio gás. E fora isso, para que minimamente o SUAS funcione na sua integralidade, né, na conexão com estados e municípios, mantendo os mais de 8 mil CRAS, mais de 7 mil unidades de atendimento, os CREAS, nós precisamos minimamente de 2,6 bi nos valores atuais, fora a atualização. Márcia vai falar muito em relação à questão SUAS, a minha apenas a parte financeira. Isso fora valores de cisternas, Tereza vai falar, fora todos os outros programas que eu digo, por falta de vontade política, eles foram abandonados na questão financeira, orçamentária e na questão de políticas públicas. Então, a grosso modo, nós não temos os valores exatos. Eu quero só justificar que, inclusive, nem assinei por isso, que as PECs que estão tramitando no Congresso Nacional, paralelas à PEC do senador Marcelo Castro, que falam em 80 bi fora do teto, seria esse valor só o que o Ministério da Cidadania precisa para atender minimamente os programas de assistência social e desenvolvimento social no Brasil. Então, nós precisamos de 70, mais 2 do Auxílio Brasil, mais 2,6 do SUAS para manter lá aberta a unidade, lá nos municípios mais distantes do Brasil, mais os valores das cisternas, mais os valores do Criança Feliz, do programa, se é que vai ter esse nome, se é que vai ter esse programa, a gente ainda não entrou no mérito. E o segundo e último ponto que eu gostaria de passar aqui, que também ficou nesse raio-x no relatório, que essa falta de vontade política, a Tereza vai soltar a bomba aí, eu não vou usar o termo, ela está muito relacionada também, e essa visão míope, distorcida, tacanha, pequena, do que significa a importância do Ministério da Cidadania num país que entrou para o mapa da fome, que saiu de 33 milhões de pessoas passando 19 milhões de pessoas passando fome, para 33 milhões de pessoas passando fome, foi que, diante desse novo desenho do Auxílio Brasil, nós perdemos todas as condições de controle e de efetividade desse programa. Então, é uma questão que nós vamos nos debruçar, que é o CAD único, as condicionalidades, como é que elas estão sendo aplicadas. Eu termino com 3 palavras aqui. Acho que houve perda de qualidade de dados, perda de condicionalidades e falta de articulação intersetorial e federativa. Essas palavras não são minhas, essas palavras são do grupo, está na página inicial do relatório. Isso significa que nós perdemos, de alguma forma, em alguns momentos, controle, mas o efeito multiplicador, e com isso eu vou até fechar para dizer que estou encerrando, o efeito multiplicador do programa, ele se perdeu à medida em que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não é só o alimento, os R$600 para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, de pedofilia e, obviamente, verificar se o trabalhador precisa entrar num curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho, um possível microcrédito para aquela família iniciar minimamente a sua autonomia financeira. Então, diante dessas palavras, passei um pouquinho dos 5 minutos, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que é uma honra poder estar trabalhando com um grupo técnico tão competente. Tenho aprendido muito com Tereza, com Márcia e com todo o grupo. Muito obrigada. Obrigada, Mercadante.